Olá, gente! Tudo bem com vocês? Meu nome é Elaine Moreira e, como eu prometi, hoje a gente vai falar sobre o Ripsalis. A gente vai conhecer um pouquinho mais dessa espécie para a gente saber a forma certa de plantar e, principalmente, o ambiente certo para estar colocando ele. Eu vou começar falando para vocês um pouquinho sobre essa espécie. Eu estou aqui com 6 espécies diferentes do Ripsalis, há cerca de 50 espécies, acho que exatamente 50 espécies catalogadas hoje. Uma somente não é do Brasil, ela é originária da África do Sul e do Sri Lanka, que é o cacto macarrão que a gente chama. A gente vê muito em praça, jardins onde tem árvores, que fica a gente vê só aqueles talinhos compridões, né? Ele fica bem longo. Ele cresce nos galhos das árvores. Para a gente entender um pouquinho mais sobre ela, essa é uma planta epífita. O que significa isso? Ela cresce sobre as árvores, mas ela não suga nenhum nutriente, ela não suga a seiva das árvores ou outras espécies. Ela se alimenta apenas, né, da água e micro-organismo, coisas que vêm pelo vento, poeirinha, materiais de suspensão que vêm pelo vento. Então ela não suga a planta como um parasita. Às vezes a gente olha toda a planta que está agarradinha ali na árvore, a gente acha que é um parasita. Não é. Ela usa a árvore somente para sustentação, para se prender ali. Então, essa planta é uma planta de florestas, elas vivem em florestas fechadas. O ambiente dela, então, para a gente entender, é meia sombra. Ela está sob a copa das árvores. Então ali pega o sol, só raiozinhos de sol, ela não pega o sol diretamente sobre ela e nem fica totalmente na sombra. Ela pega aqueles resquíciozinhos de sol, está num ambiente aberto. Então a gente precisa entender um pouquinho de como vivem essas plantas, outras espécies também, para a gente entender o lugarzinho ideal que a gente vai colocar. Muitas vezes a gente leva uma planta, a gente compra uma planta, a gente leva para casa, ela está linda, maravilhosa, e a gente acaba perdendo. Mas é interessante você pesquisar na internet de onde vem essa planta, de onde ela é originária, qual que é o local, né? Se ela vive, se é de floresta, se é deserto, o tipo de solo, isso tudo vai influenciar no lugar ideal que você vai colocar. Lógico que tem também a questão da estufa, que muitas plantas a gente compra, ela está habituada à estufa. Então ela está ali num clima meio que diferente, habituada ali num clima diferente. Quando a gente leva para casa, a gente tem que saber ambientá-la ali também, antes de colocar, por exemplo, exposta ao sol diretamente. A gente vai falar sobre isso em outro vídeo. Hoje a gente vai falar sobre o Ripsalis. Qual que é o substrato ideal que eu vou colocar? Sabendo que ele vive sobre galhos de árvores que se alimentam de água e materiais suspensos no ar, ou as poeirinhas, as coisas que se agarram ali na árvore, a gente vai criar aqui um substrato que seja ideal para ele. Como que vai ser esse substrato? Eu preparei aqui, ver se dá para vocês verem direitinho, maior parte de madeira, serragem, né, que a gente chama, aquele restinho de madeira serrada. A gente compra aí em serrarelia, é super barato e é um ótimo nutriente para as plantas, gente. Misturar isso daqui no substrato é assim, tira e queda. Ele funciona como drenagem, funciona como adubo, porque aqui ele vai apodrecer e vai virar adubo. Enfim, é ótimo. Eu tenho aqui uma terrinha mais rica em nutrientes, né? Um substrato. E como eu moro num local muito quente, eu coloquei aqui uma terra que tem um pouco mais de liga. Para quê? Para ficar mais úmida, para reter umidade um pouco mais de tempo. Apesar de ele não gosta de excesso de água, não gosta de umidade excessiva nas raízes. Mas como eu moro num lugar muito quente, eu teria que regar todos os dias, porque ele vai ficar numa área externa, vai ficar em meia sombra. Então assim, aqui seca muito rápido. Então eu vou molhar assim, basicamente todos os dias. Se eu não quiser molhar todos os dias, eu vou usar uma terrinha que retém um pouco mais de umidade. Aí eu não preciso regar todos os dias. Vai me dar aqui mais uns 2 dias, 3 dias. Se eu não jogar água nele, ele não vai sentir sede. A terrinha vai estar ali com um pouco de umidade. Então é importante a gente diferenciar essas questões do ambiente para a gente ter ali uma planta saudável, bonita por mais tempo. Não só quando a gente compra, a gente coloca ali, tá linda, maravilhosa, passa semana, no caso de cactos suculentas. Elas resistem a mais tempo, 1 mês, 2 meses ela começa a definhar. Então é importante a gente saber o local exato para colocar cada uma delas. Eu vou misturar isso tudo aqui, olha.
restinhos de madeira. Eu tenho uma terra aqui, um substrato. Eu usei aqui, gente, a terra vegetal, tá? É uma terrinha mais rica em nutrientes. E uma terra comum, né? Que é uma terra de quintal, uma terra mais úmida. Vou misturar isso tudo aqui. O Ripsalis, gente, é uma planta que ela tem ganhado cada vez mais espaço nos jardins verticais. Por quê? É uma planta de fácil adaptação. Como eu disse, ela é uma planta de meia sombra, então ela se adapta muito bem dentro de casa. Se eu quiser colocar numa varanda, ela vai bem. Se eu quiser colocar num lugar que pega um pouco mais de sol, ela vai bem. A questão é, pegou muito sol, se for em lugares frescos, ela até vai se adaptar. Ela não vai desenvolver tão bem como se ela estivesse na meia sombra, mas ainda assim ela vai ficar ali viva, vai desenvolver, vai ficar bonita. Na meia sombra ela vai crescer mais, ela vai dar muda mais rápido, ela vai encher mais rápido, porque é o ambiente dela. O que eu vou criar aqui com vocês hoje, eu vou plantar eles na cuia, pra gente estar criando aqui, como eu prometi, o meu painel verde. Eu vou intercalar esses Ripsalis com esses cedros, eu acho que vai ficar bem bacana. Eu vou começar aqui com esse que, apesar da mudinha dele estar pequena, ele fica mais compridinho. Esse aqui, ele é confundido com o cacto macarrão, que eu havia dito antes, que é o bacífera, o cacto macarrão. Esse aqui não, esse aqui ele fica um pouco mais, ele não cresce tanto como o macarrão e ele dá mais dedinhos, tá vendo? Ele não fica aquele fiozinho compridão como o cacto macarrão, por isso que ele é pendente também, mas um pouco se confunde com o cacto macarrão. Lembrando, gente, aqui eu não vou usar a drenagem, porque, como eu disse, eu moro num lugar muito quente, então eu não tenho essa necessidade aqui da drenagem. Além disso, eu criei uma terra bem soltinha aqui, então não vai ter esse problema da drenagem. Eu não vou precisar fazer a drenagem. O vaso já está com um furo, eu coloquei um furo só também, para mim aqui é suficiente. Bom, esse substrato que eu coloquei aqui é o mesmo desse que eu já coloquei aqui no painel para facilitar, já fixei a vasinho ali, a cuia no painel. A gente só vai plantar. Eu vou colocar esse aqui, porque ele é mais verdinho. Então a hora que ele encher, ele cair aqui, vai contrastar um pouco com os cedros, que vai ficar um efeito bem legal. Quando a gente for fazer essas misturinhas, a gente tem que ir pensando como que essas plantas vão ficar futuramente, quando adultas. Vou colocar aqui um pouquinho mais substrato para cobrir a raiz dele. Prontinho. Efeito diferente. Eu vou colocar desse lado aqui. Esse aqui, que é o pilocarpa. Esse daqui é um Ripsalis um pouco mais raro. Ele é um pouco mais difícil de ser encontrado. O meu, ele floresce em várias épocas, mas no inverno é que mais se intensifica essa floração. O meu, ele já floriu, ele já tá até, os frutinhos já estão até sequinhos, estão vendo? Aqui é onde que dá o frutinho, depois vermelho. Depois isso daqui vai virar uma sementinha. Esse cacto aqui também, os passarinhos adoram se alimentar dessa frutinha. Então, de vez em quando, eu acho alguma mudinha aqui fora do vasinho. Algum passarinho, às vezes, vai tentar tirar ele tirar a frutinha, né? Acaba puxando, se não estiver bem fixado, acaba puxando junto o raminho dele. Todos os Ripsalis, ou a maioria, esses, por exemplo, que a gente vai trabalhar aqui hoje, eu vou propagá-los da seguinte forma, não tem muito mistério. Qualquer galinho desse aqui, olha, tirei um galinho, a gente pode cortar com uma tesourinha, ou com a mão mesmo, ele quebra facinho, já é uma mudinha. Mais um para ficar bem cheinho o vaso. Vamos jogar mais um pouquinho de substrato ali por cima para cobrir a raiz. E a gente vai ver o desenvolvimento dessas plantinhas. Aqui vai ser o meu cantinho verde, onde eu vou estar fazendo todos os vídeos, explicando todas as técnicas, os segredinhos, passo a passo para vocês. E a gente vai ver essas plantinhas se desenvolvendo, crescendo juntinhas.
fizemos mais um pouquinho do meu cantinho verde e ainda tem muito mais para fazer, tem muito mais trabalho pela frente. Então não deixem de acompanhar, vocês vão seguir o passo a passo desse cantinho. Tem muita planta para colocar aqui ainda, para replantar, e eu vou estar contando tudo para vocês. Grande abraço, até a próxima!